secretária, sua caneca e vem aprender informática com Café, 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 Café. Vamos tomar café com J. Aperte o play para começar. Episódio 3. O que são redes? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Café com J, um espaço para conversarmos sobre tecnologia junto com uma boa xícara de café. Eu sou o J, professor da aula de informática, e estou aqui hoje com meu assistente Iago. Olá mundo, aqui é o Iago e minha missão é dar suporte ao professor J e controlar a quantidade de café que ele consome. No episódio anterior, conversamos sobre 3 conceitos essenciais para tudo que vamos tratar aqui no podcast: informática, tecnologia e sistemas. E hoje vamos abordar um outro assunto muito importante no universo das tecnologias da informação, não é, Iago? Correto. No episódio de hoje vamos falar sobre redes, especialmente as redes de computadores. Quando ouvimos a palavra rede, podemos pensar na internet, numa rede social, numa rede elétrica ou até mesmo numa rede de pesca. Mas por que será que todas essas coisas que parecem tão diferentes são chamadas de redes? É sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Então, peguem suas xícaras de café e juntem-se a nós nesse bate-papo divertido. Podemos começar, Iago? Afirmativo. Iniciando o episódio 3 do Café com o J em 3, 2, 1, Start. Vamos começar entendendo o conceito de rede. Iago, pode nos dizer a definição dessa palavra? Afirmativo. Uma rede é uma estrutura formada por elementos, também chamados de pontos ou nós, conectados entre si. Essa conexão pode ocorrer pelo entrelaçamento físico de fios ou por outros tipos de ligações entre seus elementos. Em muitos casos, essa estrutura permite a circulação, troca ou distribuição de algo, como energia, informações ou outros recursos entre suas partes. Em outras palavras, uma rede é um conjunto de nós interligados por conexões que permitem algum tipo de comunicação, interação ou circulação de recursos. Vamos ver alguns exemplos. Uma rede de pesca é formada por fios ou cordas que se cruzam e se prendem em nós, formando uma malha. Essa estrutura permite segurar objetos ou delimitar um espaço, como acontece também na rede de uma quadra de tênis. Já uma rede elétrica é um sistema de cabos, torres e estações conectadas entre si, responsável por transportar energia desde as usinas até as casas, empresas e cidades. No mundo dos negócios, também falamos em redes de lojas, que são conjuntos de estabelecimentos comerciais que funcionam sob a mesma marca ou administração, espalhados por diferentes lugares. Também podemos falar em redes de pessoas, por exemplo, uma rede de contatos profissionais ou uma rede de amizades. Nesse caso, os nós da rede são as próprias pessoas e as conexões são as relações que existem entre elas. Na biologia, existe ainda a rede neural, que é o conjunto de neurônios conectados ao cérebro humano, responsáveis por transmitir sinais e processar informações. Isso inspirou também o conceito de redes neurais artificiais na tecnologia, usadas em sistemas de inteligência artificial. E, claro, temos as redes de computadores, que conectam dispositivos como computadores, celulares e servidores para permitir a troca de dados e o acesso a serviços digitais. Apesar de aparecerem em áreas tão diferentes, todas essas redes têm algo em comum. São formadas por elementos conectados entre si, criando uma estrutura que permite algum tipo de interação, comunicação ou circulação entre suas partes. No episódio anterior, nós falamos sobre sistemas e eles também têm interconexões, então talvez você tenha ficado com uma dúvida. Qual a diferença entre uma rede e um sistema? Iago, pode explicar isso pra gente? Os conceitos de rede e sistema descrevem coisas relacionadas, mas com focos diferentes. Uma rede enfatiza a estrutura de conexões entre elementos. Já um sistema enfatiza o funcionamento de várias partes trabalhando em conjunto para atingir um objetivo. Assim, a rede define principalmente a estrutura de ligações entre elementos, enquanto o sistema define a organização e o funcionamento dessas partes para cumprir uma determinada função. Em resumo, a rede descreve as conexões entre os elementos, e o sistema descreve como esses elementos trabalham juntos para que o conjunto funcione. Em muitos casos, as redes fazem parte de sistemas maiores, funcionando como a estrutura de conexões que permite que esses sistemas operem. Como exemplo, vamos pensar em uma rede de transportes.
A rede seria o conjunto de estradas e os destinos que elas conectam, como cidades, estações ou terminais. Ou seja, a infraestrutura que liga esses pontos. Já o sistema seria o trânsito, isso é, a organização e o funcionamento das regras e processos que permitem que pessoas e veículos se desloquem e cheguem ao destino. Em muitos casos, redes e sistemas estão interligados e pode ser difícil distinguir claramente um do outro. Tudo depende da forma como estamos analisando. Se olharmos apenas para a estrutura de conexões, estamos observando a rede. Mas, se olharmos para o funcionamento mais amplo, essa rede pode fazer parte de um sistema maior. No exemplo, as estradas são parte do sistema de transporte como um todo. Iago, explique agora o que são redes de computadores. De forma bastante simples, podemos dizer que dois computadores estão interconectados quando conseguem trocar informações entre si. Essa conexão pode ocorrer por diferentes meios de comunicação, como fios de cobre, fibras óticas ou ondas de rádio, por exemplo. A partir dessa ideia, podemos definir uma rede de computadores como um conjunto de computadores ou outros dispositivos autônomos interconectados, capazes de se comunicar e trocar informações. Em termos mais gerais, uma rede de computadores é formada por dois ou mais hosts, que podem ser dispositivos como computadores, celulares, servidores ou impressoras, conectados entre si para compartilhar recursos e transmitir dados. Essa conexão é estabelecida por meio de links, que podem ser com fio ou sem fio. As conexões com fio são feitas normalmente por cabos de rede ou fibras óticas. Já as sem fio são feitas através de ondas de rádio, como ocorre no Wi-Fi ou Bluetooth. Em resumo, uma rede de computadores é um tipo específico de rede voltada para a comunicação e troca de informações digitais. Nela, os dispositivos conectados, que chamamos de hosts, funcionam como os pontos de origem e destino dos dados, enquanto os links representam os caminhos pelos quais esses dados são transmitidos. Só uma observação, o termo link que estamos usando aqui não é aquele link em que clicamos para abrir um site. Em redes de computadores, link significa o meio que conecta dois dispositivos e permite a transmissão de dados entre eles, como um cabo ou um sinal sem fio. Os dois termos têm o mesmo nome porque ambos representam a ideia de ligação entre duas partes, seja uma ligação física para transmitir dados ou um atalho que leva de uma página a outra. A internet é frequentemente chamada de a maior rede de computadores do mundo. No entanto, tecnicamente, ela é mais bem descrita como uma rede de redes, porque conecta milhões de redes de computadores ao redor do mundo, formando uma estrutura global de comunicação. Em uma escala menor, temos a rede local, chamada de LAN, que é a rede de uma casa ou de um escritório, conectando os computadores, celulares e impressoras desse ambiente. O que conecta uma LAN à internet é geralmente um dispositivo chamado roteador. Ele integra uma rede local ao resto do mundo, gerenciando a troca de dados entre todos os dispositivos conectados a ele e também entre esses dispositivos e a rede global. Muita gente confunde a internet com a web, mas elas não são a mesma coisa. Iago, pode explicar essa diferença? A internet é a infraestrutura de conexão que interliga milhões de dispositivos ao redor do mundo, formando uma rede global. A web é a abreviação de World Wide Web, WWW, e é apenas um dos serviços que funcionam através da internet. Ela é o conjunto de páginas, documentos e sites que acessamos usando um navegador como Chrome, Firefox ou Safari. Cada site ou arquivo na web possui uma URL, sigla de Uniform Resource Locator, que é o endereço único usado para localizá-lo. Então, um site é como se fosse um lugar dentro da internet. Esse lugar não é físico, mas sim digital. Basicamente, um site é um conjunto de páginas e também de outros elementos, como imagens, arquivos e pastas, que ficam armazenados em um computador chamado servidor e são disponibilizados para que outras pessoas, os clientes, possam acessá-los pela internet. Esse computador recebe o nome de servidor justamente porque ele fornece os dados para quem o solicita, como se estivesse servindo informações para os usuários que acessam o site. A URL seria o endereço completo para o navegador encontrar esse lugar ou uma parte específica dentro dele. É como se fosse o endereço de uma casa que contém vários detalhes como rua, número e cidade. Por exemplo, podemos ter uma URL como https://
www.exemplo.com.br/página 1. A primeira parte, HTTPS, indica o protocolo de comunicação. Não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente é a maneira que o navegador vai se comunicar com o site. Seria mais ou menos a forma que você precisa se comunicar para entrar numa casa. Por exemplo, se é batendo na porta, tocando a campainha ou usando uma chave. Na verdade, não seria bem só para entrar, e sim para toda a comunicação que acontece ali dentro, mas não vamos nos preocupar com esses detalhes agora. A parte seguinte, www.exemplo.com.br, é o nome ou domínio do site. Na verdade, o domínio em si não inclui o www. Isso pode ser considerado um subdomínio. O domínio mesmo vai do exemplo até o .br. Para o site ficar disponível na internet, esse domínio precisa estar associado ao endereço IP. Não vamos entrar em muitos detalhes sobre isso também, mas em resumo é o que vai indicar qual é o servidor, ou seja, indica qual é a casa em que esse site está na internet. Já a última parte, /página 1, indica uma página específica dentro do site, ou seja, um cômodo dentro da casa. Podemos ter também um arquivo. Por exemplo, se no lugar de /página 1 tivermos no final da URL /pasta1 /imagem1.png, isso indicaria um arquivo de imagem chamado imagem1, com a extensão PNG, dentro da pasta 1 no servidor. Fazendo analogia com a casa, seria um objeto específico dentro de um armário. Na verdade, esse endereço não garante que aquilo é realmente uma pasta ou um arquivo físico no servidor, porque hoje é mais comum serem usadas rotas virtuais, mas não vamos entrar nesses detalhes aqui. O mais importante agora é entender que a URL é um endereço e tem várias partes para indicar exatamente onde está um recurso na internet. Pois é, para entender melhor isso, quando você estiver navegando na internet no seu computador, observe como a URL que aparece na barra de endereço do navegador vai mudando conforme você vai mudando de menu ou clicando em botões dentro de um site. Muita gente confunde URL com link, mas eles não são a mesma coisa. Ah, e agora estou falando do link no contexto de sites na internet, não do meio que conecta dois dispositivos, como comentei anteriormente. A URL é o endereço de um recurso na internet, como uma página, um site ou um arquivo. Já o link é o elemento clicável que usamos para acessar esse endereço. Ou seja, o link funciona como um atalho para abrir uma URL. Ele pode aparecer como um botão, uma imagem, um texto destacado ou pode até ser a própria URL em destaque, geralmente em azul e sublinhada. Dica de segurança: não clique em qualquer link sem saber para onde ele leva. Ao clicar em um link, você pode ser redirecionado automaticamente para um site ou iniciar o download de um arquivo. Em alguns casos, esses sites ou arquivos podem ser maliciosos e causar problemas sem que você perceba. Por isso, sempre que possível, verifique o endereço do destino desse link ou alguma informação que indique para onde ele leva. Na dúvida, evite clicar ou peça orientação a uma pessoa de confiança. Uma outra coisa que muita gente também confunde é a internet com o Wi-Fi. O Wi-Fi é apenas uma forma de conexão com a rede, não a internet em si. Ele é uma tecnologia que permite a conexão sem fio entre o seu dispositivo e o roteador através de ondas de rádio. Mas existem outras formas de conectar dispositivos à rede. Por exemplo, por cabos de rede, Ethernet, dados móveis, 4G, 5G ou fibra ótica. Professor, O que foi, Iago? parece que falamos demais e nosso tempo já está quase acabando. Recomendo finalizarmos este episódio. É verdade, Iago. Vamos parar por aqui ou o pessoal que está nos ouvindo vai ficar confuso com tanta informação, não é mesmo? Concordo. Como o café já está acabando e o nosso tempo também, está na hora de finalizarmos o nosso bate-papo. No episódio de hoje, explicamos o que são redes em geral, redes de computadores e outros conceitos relacionados a elas. Se ficaram com alguma dúvida ou querem saber mais sobre esse tema, escrevam nos comentários. E se gostaram do episódio de hoje, compartilhem com outras pessoas que também podem se interessar e aprender com este conteúdo. Vocês podem continuar nos acompanhando pelo YouTube ou Spotify. Lembrando que, no YouTube, nossos episódios têm toda a transcrição do áudio para vocês poderem ler enquanto escutam. Vocês também podem baixar um arquivo com a transcrição completa por um link na descrição. Com esse arquivo,
Vocês podem reler com calma tudo o que foi apresentado aqui. Bom, então é isso. Obrigado pelo apoio, Iago, e obrigado também a todos que nos ouviram. Foi um prazer tomar um cafezinho com vocês. Espero que tenham gostado e venham tomar café com a gente novamente para conversarmos mais sobre informática no próximo episódio. Finalizando o podcast em 3, 2, 1. Episódio 3 do Café com o J, finalizado com sucesso. O Café com o J é uma produção do Aulão de Informática.